Max Verstappen já venceu o campeonato de pilotos, ou quase isso. E o GP de Singapura só provou mais uma vez essa situação. Notícias, análises e teorias do esporte a motor, de segunda a segunda, é só aqui no F1 Hoje. O GP de Singapura de Fórmula 1 já está sendo considerado por muitos como a corrida mais chata do ano até agora. A gente percebeu que o GP, que antes contava em diversos momentos com safety cars, nesse ano não teve a presença em momento algum do carro de segurança. Uma situação extremamente incomum para a pista de rua, já que essa foi a primeira vez na história que isso não aconteceu. Nós tivemos sim diversas ocorrências que poderiam ocasionar em acidentes, principalmente de Lando Norris com o seu MCL38, mas em nenhuma das situações isso fez com que o piloto britânico tivesse que parar na pista e muito menos estragasse o seu carro ao ponto de precisar abandonar a prova. Na verdade, o próprio Lando Norris teve sim a sua asa dianteira danificada, mas isso não impediu que o piloto conseguisse fazer voltas rápidas durante todo o GP e inclusive se distanciasse de Max Verstappen em mais de 20 segundos até o final da prova. Apesar disso, o desempenho do piloto holandês do Verstappen foi excepcional e muito acima do que todos esperavam. As expectativas eram de uma Red Bull muito fraca, principalmente quando nós consideramos o histórico da equipe nesse GP de Singapura, onde Max Verstappen chegava a ter dificuldade de passar por Q3, ou seja, geralmente ficava abaixo da 10ª colocação na qualificação e mais do que isso, o ritmo de prova geralmente era muito ruim. Mas nessa edição do GP de Singapura, a situação mudou completamente. Como nós pudemos ver, de sexta-feira para sábado, a Red Bull modificou completamente o RB20 de Max Verstappen e deu a possibilidade do piloto holandês de conseguir tanto um ótimo ritmo de qualificação quanto um ótimo ritmo de prova, o que talvez esteja demonstrando que a Red Bull conseguiu se reencontrar nesse ano de 2024. E o resultado do GP de Singapura é ainda mais assustador e preocupante para os torcedores da McLaren como o pessoal do F1 Hoje, justamente porque me parece, pelas nossas estatísticas, que sim, Max Verstappen praticamente já venceu o campeonato mundial após o resultado desse fim de semana. Mas por que a gente consegue afirmar isso? Quais são as estatísticas que a gente consegue analisar? Ontem mesmo a gente falou muito sobre o Max Verstappen ter um ritmo de corrida incrível e a chance de vencer Lando Norris. E apesar de não ter vencido e ter ficado bem distante do piloto britânico, nós pudemos ver sim um RB20 com ritmo superior tanto às Ferraris quanto às Mercedes, o que já deixa os fãs da McLaren extremamente preocupados. Mas será que isso será mesmo suficiente para ganhar o título mundial? É isso que a gente vai falar agora. Mas antes, não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque assim você não perde conteúdo de qualidade como esse aqui. Voltando ao assunto, quando a gente fala sobre o campeonato mundial, a gente sabe que não necessariamente o piloto que vence as corridas até o final do ano vai ser o piloto campeão. A gente sabe que Max Verstappen conseguiu vencer até agora 7 corridas durante o ano inteiro de 2024. E Lando Norris venceu apenas 3, mas ainda poderia chegar à marca de Max Verstappen de vencer 7 corridas ou mais, já que nós temos sim mais 6 corridas no calendário até o último GP, que é o GP de Abu Dhabi. Mas sabendo disso, que Lando Norris poderia atingir um número de 9 vitórias ainda neste ano, sem considerar, é claro, as corridas sprint, porque o piloto britânico provavelmente não será campeão. As estatísticas não mentem. Com essa vitória de Lando Norris e o segundo lugar de Max Verstappen, principalmente com a volta mais rápida, entre aspas, roubada por Daniel Ricciardo, Lando Norris perdeu a oportunidade de se aproximar mais do tricampeão mundial. E agora, mesmo que Lando Norris consiga vencer absolutamente todas as corridas, sejam corridas normais ou corridas sprint até o final do ano, e mesmo que ele conquiste os pontos de melhor volta em todos os GPs, ele ainda perderia para Max Verstappen por 1 ponto no campeonato mundial se o piloto holandês apenas chegasse na 2ª colocação. E aí eu sei que muitas pessoas podem estar comentando aqui embaixo no vídeo, dizendo que, poxa, o Verstappen teria que chegar em 2º lugar ainda. E ele, a gente vê, ele chega em 3º, 4º, 5º lugar em diversas corridas. Mas o grande problema mesmo nem é a colocação de Verstappen. É principalmente a inconsistência de Lando Norris durante as corridas, principalmente após o retorno das férias.
a gente percebe um britânico com muita dificuldade em se manter extremamente veloz tanto em qualificações, levando em consideração o que aconteceu no último GP de Baku, que ele acabou ficando de fora do Q3, por exemplo, como ele também é muito inconstante durante as corridas, já que nesse GP de Singapura foi a primeira situação, a primeira corrida que ele larga da pole position e não perde nenhuma posição na primeira volta. O que a gente está querendo dizer é basicamente que esse resultado de Lando Norris terminar a temporada de uma forma perfeita, vencendo absolutamente todas as corridas e fazendo a melhor volta, não é algo nem que nós vimos nesse fim de semana, já que Daniel Ricciardo, mesmo com a Racing Bulls, conseguiu tomar a melhor volta de Lando Norris. É bem difícil que a gente veja, sim, o piloto da McLaren como campeão mundial. Agora, algo que nós precisamos admitir é que no vídeo de ontem a gente mentiu, foi moleque. Na verdade, a gente não conseguiu fazer uma previsão perfeita, já que a McLaren, mesmo com as dificuldades, principalmente de Oscar Piastri, conseguiu desempenhar muito bem com um piloto australiano, conquistando um pódio duplo da equipe de Woking, com o primeiro lugar de Norris e o terceiro lugar de Piastri. Ou seja, o campeonato de construtores parece estar bem protegido pelos dois pilotos excepcionais, mas o de pilotos parece que realmente já foi perdido. E aí eu sei que muita gente pode estar se perguntando, mas e se o Piastri ajudar Norris a vencer o campeonato mundial, chegando em segundo lugar em todas as corridas e não permitindo que Max Verstappen conquiste ali o segundo lugar mais alto do pódio? Nessa situação, a gente vai ver Lando Norris se tornando campeão com certeza. Se o próprio Oscar Piastri conseguir defender essa posição e colocar ali Lando Norris com uma posição de distância entre Max Verstappen, já é uma situação muito interessante e sim, Norris seria campeão. Agora, será que isso realmente é algo extremamente viável e será que isso realmente tá com a cara que vai acontecer? A gente sabe que apesar de não termos férias da Fórmula 1 entre o GP atual e o GP dos Estados Unidos, que é o próximo, a gente sabe bem que é praticamente um mês de distância. E a verdade é que a grande tendência é de nós vermos uma Red Bull encontrando seus defeitos, entendendo exatamente o que eles fizeram nesse GP e já chegando para o GP dos Estados Unidos com um carro reformulado e capaz de ter um ritmo muito melhor de corrida e de qualificação também. Eu não diria que a Red Bull vai ser extremamente capaz de bater de frente com a McLaren a partir de agora, até porque o ritmo de corrida em si da equipe laranja é muito forte, mas eu diria que aparentemente até o final do ano a Red Bull deve ser a segunda maior força da Fórmula 1. É claro que nós temos uma Ferrari que reformulou completamente seu SF24 e que parece estar sendo muito veloz, principalmente em circuitos com longas retas, o que pode beneficiar sim os carros vermelhos nas pistas de Miami, nas pistas dos Estados Unidos, do México e Abu Dhabi, por exemplo. Mas talvez isso não seja o suficiente para tirar ali o segundo lugar no pódio da Red Bull em praticamente todas as corridas. E na verdade, talvez justamente a Ferrari possa atrapalhar ainda mais Lando Norris em pistas que são grandes exceções do calendário. A Mercedes é outra equipe que me parece que em pistas sinuosas também pode correr muito bem, como nesse GP de Singapura, que ninguém esperava grandes coisas da equipe alemã. A equipe teve grandes dificuldades nos treinos de sexta-feira, mas no sábado conseguiu virar o jogo e fazer uma ótima qualificação, colocando Lewis Hamilton em terceiro lugar e conseguindo um bom ritmo de prova também. A grande verdade mesmo é que para Lando Norris conseguir vencer esse campeonato, nós precisaremos ver Ferrari atrapalhando a Red Bull, a Mercedes atrapalhando e principalmente Oscar Piastri conquistando ali o segundo lugar consecutivamente, com Lando Norris conseguindo ser muito mais consistente do que ele tem sido até esse momento. Mas independente de qualquer coisa, se o resultado for um ponto de diferença, esse um ponto poderia sim ter sido conquistado naquele GP da Hungria, em que Lando Norris deixou o Oscar Piastri passar e assim perdeu 7 pontos no campeonato. Mas o que você acha? Você acha que Norris pode mesmo acabar perdendo por menos de 7 pontos e envergonhar a McLaren? Ou você acredita que o piloto britânico ainda tem chance sim de vencer o título mundial? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar sobre o conteúdo para que a gente possa melhorar cada vez mais para vocês.